Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o RVBI11. Ele é um fundo imobiliário que é fundo de fundo, ou seja, a maioria dos recursos dele ele utiliza para comprar cotas de outros fundos imobiliários. Mas esse fundo em específico não tem apenas cotas de outros fundos imobiliários, ele possui outros ativos na sua carteira. Então vamos levantar aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos para a gente ver se esse fundo imobiliário está valendo a pena. E entrando nas informações iniciais do RVBI11, temos o seguinte: ele teve seu início em fevereiro de 2020, ou seja, cerca aí de 2 anos já no mercado, é gerido pelo VBI Real Estate e administrado pela BRL Trust. Por enquanto, está tranquilo. E como esse fundo não é tão antigo, ele possui poucas cotas. Temos aqui 1.440.000 cotas. E em relação às taxas, ele possui uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, sendo 0,80% a parte do gestor, e possui também uma taxa de performance de 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX. Para quem não sabe o que é IFIX, é um índice de fundos imobiliários. Por enquanto, essa taxa de performance está tranquila, porque geralmente fundo de fundo compete realmente aí com o IFIX. Então, está bem casado. Então, vamos entrar nos dois pontos que eu sempre gosto de olhar. O primeiro, a liquidez, né? As negociações do fundo imobiliário. E segundo, a gente compara justamente a performance dele contra o IFIX. Em relação à liquidez, temos o seguinte: ele possui aí uma liquidez, na minha visão, baixa, porque veja, ele tem atualmente cerca de 11.000 cotistas. Por enquanto aqui está tranquilo. Mas quando a gente olha o volume financeiro médio negociado diariamente, cara, ele nunca superou a marca aí de R$ 1 milhão, pelo menos aí nos últimos 12 meses. Porque vejamos, ó, temos aqui o volume negociado aqui do ladinho, que é essa parte azul aqui, ó. Vamos lá ver, cerca aí de meio milhão, ó. Então esse fundo imobiliário, na minha visão, não possui uma boa liquidez. Para ter uma boa liquidez, o fundo imobiliário precisa ter, no mínimo, um volume financeiro médio negociado diariamente de R$ 1 milhão para cima. Dito isso, então, temos o nosso primeiro ponto negativo. Então vamos agora comparar a performance do fundo imobiliário com o IFIX. E aqui temos o nosso primeiro ponto positivo, porque vejamos, temos que o valor da cota ajustado pelo valor de rendimentos, né, que o fundo imobiliário vem distribuindo, ficou aí acima do IFIX. Ou seja, temos o nosso primeiro ponto positivo, o fundo imobiliário vem superando o IFIX. E agora que já temos um ponto positivo e um ponto negativo, precisamos entrar dentro da estratégia do fundo para a gente ver onde que ele está alocando os recursos. Logicamente, a gente precisa saber a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário possui. E conforme eu falei, ele não tem cotas de apenas fundos imobiliários, ele possui aí outros ativos. Precisamos saber a quantidade desses ativos e se eles são de qualidade, porque afinal temos aí na parte do portfólio um ponto super importante a ser analisado, porque a gente vai receber de acordo com o que está aí dentro do portfólio do fundo. Então vamos lá, que temos o seguinte: hoje o fundo imobiliário se encontra aqui, vou até colocar uma setinha para ficar mais fácil. Hoje o fundo imobiliário se encontra aqui porque afinal ele não tem mais de R$ 600 milhões em patrimônio. E posteriormente, quando ele alcançar aí a marca de 600 milhões a R$ 1 bilhão de patrimônio, ele aumenta a quantidade de classe de ativos na sua carteira de investimento, conforme você está vendo aí na terceira setinha. E acima de R$ 1 bilhão, ele coloca ainda mais alguns ativos. Eu particularmente gostei bastante de uma estratégia assim, né? Na medida que o fundo imobiliário vai ganhando corpo, ele vai colocando aí outras classes de ativos. Então vamos entrar dentro da carteira dele, porque isso é um ponto super importante, né? Cerca de 87% do patrimônio do fundo estão alocados em cotas de outros fundos imobiliários. Ele possui 11% alocados diretamente em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, é um nome bonito aí para crédito imobiliário, e possui um caixa que pega aproximadamente 2% do patrimônio do fundo. Então precisamos entrar dentro de toda essa carteira aí do fundo imobiliário para a gente saber a quantidade de ativos que ele possui. E sem enrolação, já entrando aqui, temos o seguinte:
ele possui participação em cotas de aproximadamente 15 fundos imobiliários e apenas 4 CRIs na sua carteira. São todos esses que você está vendo aí, de vários setores da economia, conforme você também está vendo aí. Ou seja, na minha visão, isso aqui é uma baixa diversificação. Mas considerando aí até a quantidade de patrimônio que o fundo possui, eu achei que ele até soube fazer essa diversificação. A diversificação é baixa, mas eu gostei aí do jeito que ele diversificou. E entrando num ponto super importante, que é a parte do valor patrimonial, temos que o fundo imobiliário teve aí uma leve redução no seu valor patrimonial. Ele iniciou a R$ 100 por cota e atualmente se encontra em R$ 88,60 por cota, ou seja, ele reduziu aí o seu valor patrimonial. No caso aqui temos o outro ponto negativo. E em relação aos rendimentos que esse fundo imobiliário vem pagando, temos aí que ele vem pagando desde o início dele, conforme aí você está vendo no gráfico, sendo que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 8,79, o que dá um dividend yield de 10,67%. Ou seja, ele pagou mais de 8% nos últimos 12 meses, temos aí um ponto positivo. E confirmando algumas informações para a gente levantar os pontos positivos e negativos, temos aqui que ele realmente possui uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações. Temos que ele vem entregando até bons rendimentos, mesmo ele sendo fundo de fundo. Já em relação ao patrimônio líquido dele, você já vê que é um patrimônio líquido bem pequeno, particularmente tem pessoas que não gostam, né, de fundos imobiliários que têm patrimônio líquido pequeno, que é o caso desse aqui. Já vimos que o seu valor patrimonial por cota está em R$ 88,60, mas na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado a R$ 82,38. E quando a gente divide o valor de mercado pelo valor patrimonial, a gente acha o preço sobre o valor patrimonial que está em 0,93. Ou seja, na data que eu estou gravando esse vídeo, o RVBI11 está com cerca de 7% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora que você já conhece todos os dados mais relevantes do RVBI11, vou levantar aqui os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E como sempre eu começo pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo imobiliário superou o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Segundo ponto positivo é que quando a gente divide o valor de mercado dele pelo valor patrimonial, a gente tem aí um desconto de aproximadamente 7%. E o último ponto positivo é que nos últimos 12 meses ele distribuiu mais do que 8%, né? 8% em rendimentos. Dito isto, vamos para os pontos negativos. E o primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário possui uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações. Se você quiser comprar a cota do fundo e quiser vender a cota do fundo, pode aí demorar um pouco, porque o fundo ainda é bem pequeno e possui poucos cotistas, cerca ali de 11 mil cotistas. E logo eu já entro na parte, né, de diversificação, porque como esse fundo imobiliário ele é pequeno, ele possui pouco patrimônio, logicamente possui poucos ativos. Ele possui cerca ali de cotas de 15 fundos imobiliários e apenas 4 CRIs. Tá que eu gostei da diversificação dele, mas não deixa de ser uma diversificação baixa, haja vista que o fundo possui um patrimônio pequeno. E já entrando na parte de patrimônio, temos aí outro ponto negativo, que é essa leve redução do valor patrimonial. Ele saiu ali de R$ 100 para os hoje aproximadamente R$ 88. Não foi muito, mas temos aí um ponto negativo, que é essa redução no seu valor patrimonial. E os últimos dois pontos negativos é de qualquer fundo de fundo. O primeiro é taxa sobre taxa. E o segundo é que, por esse ser um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários, ele tem ali um pacote com vários fundos imobiliários. E pode ser que você não goste de um fundo imobiliário ou outro, mas você vai ter que aceitar aquilo, porque quem toma as decisões aqui é o gestor e também o administrador. Logicamente, eles vão ter aí um pacote, e se você quiser comprar a cota desse fundo, você vai ter que comprar esse pacote com fundos que você gosta e com fundos que você não gosta. Então, quando eu levanto aqui todos esses pontos positivos e negativos, lembrando que não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, esse fundo imobiliário ainda não está valendo a pena. Beleza, ele tem aí uma segurança porque ele possui cotas de outros fundos imobiliários, mas ele possui uma baixa liquidez
e pouco patrimônio. Então, na minha visão, eu levo isso muito em consideração quando eu invisto aí para o longo prazo. Por isso que, na minha visão, esse fundo, por enquanto, não está valendo a pena. Mas me diz aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Para você, esse fundo imobiliário está ou não está valendo a pena? Comenta aqui embaixo e vamos aí trocando essa ideia. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e nos vemos no próximo vídeo.